Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa brincadeirinha, né? Ao nosso conteúdo. E iniciando com vocês um assunto que eu particularmente gosto muito e muita gente odeia de coração, de paixão, que é logaritmo, tá certo? Eu não vou começar na função logarítmica. Hoje a gente vai começar na definição, o que é logaritmo. E eu posso dizer a vocês, por experiência própria, que eu era assim também. Eu odiava logaritmo porque eu não entendia o que era um logaritmo, tá certo? A partir do momento que eu consegui enxergar que logaritmo é só uma propriedade que eu preciso aplicar e desenvolver, então ali para mim se tornou a coisa mais fácil do mundo, um logaritmo propriamente dito, tá certo? Logaritmo propriamente dito. Agora, quando parte para a função logarítmica, quando parte para a parte de questões lá no Enem, aí de fato a gente tem algumas questões que são chatinhas, né? São questões que têm uma resolução complexa, são questões que têm uma resolução grande. Algumas questões de logaritmo às vezes são consideradas mais questões da prova daquele ano, mas assim, dá para você resolver de uma maneira tranquila, tá certo? Hoje você vai aprender direitinho a definição de um logaritmo, aprender a calcular um logaritmo. E no nosso próximo encontro, a gente faz o que é que você vai se deparar no Enem, principalmente as suas propriedades. Você memorizou as suas propriedades, você consegue chegar tranquilamente, tá bem? Então hoje eu vou partir aqui para a definição de logaritmo, que diz o seguinte: olha, para calcular um logaritmo de um número A em uma determinada base B, você vai dizer que esse logaritmo ele é C, ele é um valor de x, tá certo? A gente pergunta assim: quem é o logaritmo de um número A na base B? Qual é o logaritmo de 10 na base 2? Qual é o logaritmo de 25 na base 5? Qual é o logaritmo feito aqui, ó, nesses exemplos aqui? Qual é o logaritmo de 27 na base 3? Qual é o logaritmo de 125 na base 5? Qual é o logaritmo de 1/16 na base 2? Então, quando a gente vem para a definição de logaritmo, é isso. Geralmente é o logaritmo de um número em uma determinada base, tá? Nessa minha definição aqui, ela está chamando de C. Então diz que o logaritmo de A na base B vai ser C, será C, sempre que, toda vez que, se e somente se, B elevado a C for igual ao A. Eu digo que logaritmo é fácil porque um logaritmo é só a maneira de escrever. Para resolver você tem que transformar em exponencial. Então se você aprendeu exponencial, você já sabe logaritmo, tá certo? Todo logaritmo ele é resolvido transformando em exponencial. Como? A base é igual ao a base elevada ao resultado é igual ao número. Aí diz com A e B maiores que zero e B diferente de 1. O Edilson, melhora aí para mim essa definição. Faz do teu jeito. Como era que tu faria? Eu escreveria assim, ó. Logaritmo. Eu digo que o logaritmo de A na base B vai ser x. E como é que eu faço para descobrir o valor de x? B elevado a x é igual a A. Você pega o logaritmo e transforma em exponencial. Tá certo? Então, logaritmo de A na base B será x, sempre que B elevado a x for igual a A. Sempre que a base elevada ao resultado for igual ao número. Dá um exemplo aí, Edilson. Um exemplo. Se eu quiser calcular qual é o logaritmo de 8 na base 2, vou começar bem devagarzinho, tá? É igual a x. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Sim, quem é o logaritmo de 8 na base 2? Como é que eu faço para resolver? Você vai dizer que 2 elevado a x é igual a 8. Transformei em exponencial. Transformou em exponencial, 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo, porque 8 é 2 ao cubo. Cancela as bases iguais e o valor de x
é 3. Então, logaritmo de 8 na base 2 é 3. Tá vendo como é fácil? Isso é logaritmo. Não adianta eu dizer a você que é um bicho de 7 cabeças que não é. Logaritmo é somente isso. Ó, qual é o logaritmo de 25 na base 5? É x. Eu lá sei quem é x. Logaritmo de 25 na base 5 é x. E como é que eu faço para descobrir esse valor de x? Como é que eu faço para descobrir quem é o logaritmo de 25 na base 5? Transforma em exponencial. 5 elevado a x é igual a 25. Chegou aqui, você já sabe desenvolver. 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado. Bases iguais se cancelam. X é 2. O logaritmo de 25 na base 5 é 2. E para encerrar, o logaritmo de 64 na base 4. Quem é o logaritmo de 64 na base 4? Oxente, faça. 4 elevado a x igual a 64. Transforme em exponencial. 4 elevado a x é igual a 64. Oxente, 64 é 4 ao cubo, Edilson. É 4 vezes 4 vezes 4. Bases iguais se cancelam. X é 3. Tá certo? Então, isso é logaritmo. Isso é logaritmo. Não tem dificuldade. Tá certo? Para resolver um logaritmo, você transforma em exponencial. Chegando em exponencial, é só fazer com que as bases fiquem iguais. Tá certo, pessoal? Então, é isso. A definição de logaritmo é essa. Se alguém perguntar se logaritmo é difícil, não, não é. Isso aqui é logaritmo. Aí é como eu falei, quando eu preciso aplicar as propriedades, quando eu trago para uma questão no Enem, aí a resolução torna-se um pouquinho mais difícil. Mas a definição de log não é. Logaritmo é somente isso. Tá certo? Então eu saio daqui e vou agora para os exemplos que a questão te deu. Tá certo? O seu enunciado, ou a sua questão, né, aí na sua apostila, ele pede para você calcular 6 logs aqui. E logo em seguida dá um exemplo um pouquinho mais trabalhado, besteirinha, um pouquinho só mais trabalhado. Vamos fazer esse cálculo. Se você não calculou ainda, eu vou fazer o seguinte. Pausa o vídeo, dá uma pausazinha aí no vídeo, tá certo? Tenta resolver sozinho e em seguida volta para a gente corrigir, tá certo? Tente resolver aqui essas duas questões sozinhos e depois volte para a gente corrigir, tá bem? Vamos lá. A. Log de 27 na base 3 vai ser x. Eu vou fazer rapidinho, tá, pessoal? Para a gente só ganhar tempo aqui. Então, como é que eu resolvo isso? 3 elevado a x igual a 27. 3 elevado a x é igual... Quem é 27? 3 ao cubo. Cancela-se as bases. X é 3. Resolveu a letra A. Letra B. Letra B está aqui. Log de 7 na base 7. Vai ser x. Logaritmo de 7 na base 7 é x. Como é que eu resolvo? 7 elevado a x é igual a 7. Oxente, Edilson. Como assim? 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá certo? Cancelam-se as bases. X é 1. Letra C. Será que vai caber aqui? Vou tentar. Letra C. Log de 125 na base 5. Vai ser x. Quem é o logaritmo de 125 na base 5? 5 elevado a x igual a 125. Transforma para a potência, bota na mesma base. 5 elevado a x é igual a 5 ao cubo. Então aqui você cancela as bases. X é igual a 3. Veja que não é difícil. É só dar continuidade, tá certo? Letra D. Letra D, log de 81 na base 3. Vai ser x. Como é que eu faço para descobrir o valor desse x?
3 elevado a x igual a 81. 3 elevado a x é igual a 81. 3 elevado à quarta potência. Cancela-se as bases. X é 4. Letra E. Log de 1/16 na base 2. Vai ser x. 2 elevado a x é igual a 1/16. Ô Edilson, com fração, como é que fica? Do mesmo jeito. 2 elevado a x é igual a 16. Não é 2 elevado à quarta potência? Só que quando você tem uma fração de numerador 1, para você inverter, o que é que acontece? O expoente fica negativo. Então aqui você vai ter 2 elevado a menos 4. Tá certo? Cancela-se as bases. X é menos 4. E a letra F, cadê? Log de 1 na base 8. É igual a x. 8 elevado a x igual a 1. E como danado eu vou fazer agora para ficar na mesma base? Oxente, simples. 8 elevado a x é igual. Qualquer potência de expoente zero, o resultado é 1. Então aqui é a mesma coisa que 8 elevado a 0. Porque 8 elevado a 0 não é 1. Cancela-se as bases e o seu x é 0. E assim você resolveu um bloquinho de logaritmos. Ah, Edilson, é muito fácil. É sempre que vai ser assim? Não. Não é. Vai ter questões que você vai precisar de alguma habilidade matemática para poder desenvolver. Mas eu não vou começar já com o mais difícil aqui para vocês, né? Eu tenho que começar com o mais fácil, com o mais light, para que você não se assuste também. Tá certo? Essa parte do mais difícil, do mais brabo, a gente vai vendo com o passar das aulas, com o desenrolar das aulas, tá bem? Aí aqui tem o segundo exemplo, ele diz assim, Edilson, A é o log de 1024 na base 2, somado com o log de 625 na base 5. Para a gente descobrir o valor de A, você vai ter que fazer o quê? Pegar o log de 1024 na base 2. Descobrir. Pegar o log. Aqui é um O, tá? Pegar o log. Cadê? De 625 na base 1/5. E descobrir. A partir do momento que você descobre os dois, depois você só vai lá e soma. Então aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 1024. É 1024? É 1024. Se você quiser, você fatora, tá? Se não, você tem aqueles numerozinhos que ficam fáceis na sua mente. 2, 4, 8, 16, 32. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000 e eu não sei mais quanto. Enfim, são números que eu tenho fáceis na minha mente. São potências de base 2. 1024 é 2 elevado à décima potência. Bases iguais se cancelam. Aqui vai dar 10. E do lado de lá? Fácil. 1/5 elevado a x para dar 625. Aí de cara tu já se ligou que é potência de base 5. Mas 1/5 pessoal. Quando for fração assim, inverte. Coloca o expoente negativo. 5 elevado a menos x é igual a 625. 625, pessoal, é 5 elevado à quarta potência, tá? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Bases iguais se cancelam. Eu não posso dizer que menos x é 4, né? Eu vou multiplicar aqui por menos 1, ou trocar de lado, e o meu x será menos 4. Então você descobriu o log de 1024 na base 2, tá aqui. O log de 625 na base 1/5, tá aqui. Como a minha questão pede para somar, 10 mais menos 4, a resposta é 6, tá bem? E aí você entende como é a definição de logaritmo. Definição de logaritmo, tá bem?
Então, entendido a definição do logaritmo, a gente agora vai para uma parte super importante desse assunto, que são as propriedades. Se você consegue lembrar direitinho das propriedades, se você consegue entender direitinho as propriedades, você vai se dar muito bem na hora de resolver as questões, tá bem? Eu posso até dizer que o segredo das questões de logaritmo vai estar aqui no que a gente vai começar agora, que são as propriedades, beleza? Eu agora vou trazer para você esse quadrinho aí, que é um quadrinho de resumo. E nesse quadrinho de resumo tem tudo, ou a maioria, eu vou dizer que tem a maioria do que você vai precisar utilizar, tá certo? Vamos agora para a seguinte situação. Resuminho. Definição de logaritmo, a gente acabou de trabalhar ela. Log de A na base B é igual a x, quando B elevado a x for igual a A. Isso é a definição de logaritmo, tá certo? Entendeu a definição? Agora a gente vem aqui para as consequências da definição. Consequências da definição, pessoal, são regrinhas que você pode aplicar logo de cara. Se você memorizar, vai te ajudar muito, tá certo? Porque quando você vê uma parecida, você já aplica logo de imediato. Isso vai te fazer ganhar muito tempo. Por exemplo, a primeira consequência diz que o logaritmo de 1 em qualquer base vai ser sempre zero. O logaritmo de 1 em qualquer base, a resposta é sempre zero. É mesmo, é? É, faz assim. Logaritmo de 1 na base 4. Faz o teste. Eu gosto de fazer teste. Olha, 4 elevado a x é igual a 1. 4 elevado a x é igual a 4 elevado a 0, né? Porque toda potência de expoente 0 é 1. Corta-se as bases. Epa, 0. X é 0. Então, independente da base, pessoal, o resultado vai ser sempre 0. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Tá bem? Você não precisa fazer a continha. Viu o logaritmo de 1 em qualquer base, a resposta é sempre 0. A outra definição, ela diz assim, ó. Logaritmo de A na base A é sempre 1. Todo logaritmo em que o número e a base for igual, a resposta é sempre 1. A gente resolveu isso na folha anterior, que eu fiz com vocês. Logaritmo de 5 na base 5. Um exemplo, né? O número e a base é igual. Então, ó, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 1, né? Corta-se. É sempre 1. Logaritmo de um número na mesma base, o resultado é sempre 1. Tá bem? Quando você tiver um logaritmo de uma potência, onde as duas bases são iguais, a base da potência e a base do logaritmo, isso aqui se cancela. A resposta do logaritmo vai ser o expoente. Por exemplo, é um logaritmo de 2 elevado a 5 na base 2. Um exemplo aí. Ó, logaritmo de uma potência, só que as duas bases são iguais. A base da potência e a base do logaritmo. Como é que eu resolvo? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Olha que delícia. Cancela, pô. A resposta vai ser lá, o expoente. Então tem coisas que você pode ganhar tempo. Tá certo? No meio da questão, no meio da resolução da questão, se você memoriza essas consequências, vai te fazer ganhar tempo. Tá certo? Ó, quando a gente fala em logaritmo com potência, se você tiver a mesma base, é só cancelar. Pegando essa mesma explicação da 3, eu levo aqui para 4. Eu tenho uma potência onde o expoente é um logaritmo. Tá certo? Ó, mas a base do logaritmo e a base da potência são iguais, se cancelam. É muito simples. 3 elevado ao logaritmo de 5 na base 3. Cancela tudo. A resposta vai ser 5. Tá certo? Toda vez que tiver potência e a base da potência for igual à base do logaritmo, cancela tudo. O que sobrar é o resultado. Tá bem? E
quando você tiver uma igualdade de logaritmos na mesma base. Eu tenho aqui, ó, log de A na base B, tenho aqui log de C na base B. Quando você tiver uma igualdade de logaritmos na mesma base, tá certo? Então você cancela tudo, cancela as bases, cancela os logs e vai sobrar somente os dois valores. Como assim, Edilson? Log de 5 na base 2 igual ao log de x mais 1 também na base 2, tá? Um exemplo aqui. Log de 5 na base 2 igual ao log de x mais 1 também na base 2. Igualdade de logaritmos de mesma base. Se as bases são iguais, cancela tudo. Aí o que é que sobra? Sobra 5 igual a x mais 1. Então x é igual a 4, né? É só pegar o 5 menos 1. X é 4. Então são consequências da definição. São consequências da definição que vai te ajudar muito, na hora de resolver as questões. Tá certo, pessoal? Então, hoje eu trabalhei com vocês a definição de logaritmo. Como é que eu resolvo e as consequências que vai te ajudar na hora de resolver as questões. Sou obrigado a memorizar? Não, ninguém nessa vida não é obrigado a nada. Agora que vai te ajudar muito, vai, tá certo? Nosso próximo encontro, vou trabalhar as propriedades operatórias dos logaritmos. É aqui que o Cancão vai piar. Vamos ver as propriedades, vamos ver algumas definições adicionais, né? Cologaritmo, logaritmo neperiano, para poder chegar aqui nas aplicações do Enem. Tá certo, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês. Beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!